Uma boa noite para todos. É um prazer estar novamente aqui neste momento, falando com esses irmãos, amigos da sociedade, desculpa, do Centro Espírita André Luiz de Brasília, tendo a certeza de que Jesus, neste momento, está envolvendo a cada um de nós com as suas bênçãos de amor, de paz, de tranquilidade. Cada um de nós no seu lar, aurindo por estas bênçãos. E que como nós estamos reunidos em nome de Jesus, trazendo os ensinos dele para apaziguar os nossos corações diante das adversidades que encontramos na vida. E nada mais, muitas vezes nos perguntamos o porquê de tantas adversidades, principalmente dentro do nosso lar ou da nossa casa. E por que tanta diversidade nas nossas vidas? Nós que estamos, principalmente, dentro do nosso lar ou da nossa casa. Mas será que lar e casa é a mesma coisa? Será que nós estamos morando numa casa ou estamos dentro de um lar? E quem nos explica essa diferença é a nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no qual ela nos diz que a casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis. Enquanto o lar são a renúncia, dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Então, nós estamos dentro da nossa casa, ou nós já fizemos da nossa casa um lar, aonde imperam esses vínculos dessa eleição afetiva que essa nossa querida benfeitora nos diz. Será que nós já aprendemos a renunciar dentro de casa? Será que nós já aprendemos a ter a dedicação devida com aqueles a quem Deus nos confiou nesta oportunidade, nesta existência, nessa vida? Será que nós sempre nos vinculamos com esses que aqui estão e que estão dentro do nosso lar hoje? Mas nós sabemos que muitas vezes são espíritos que vêm, que não estão ainda ligados afetivamente a nós. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110, ele faz o grupo no qual se reuniram para fazer essas perguntas a Emmanuel, né, que está no livro Consolador, que pergunta qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E o que o nosso amigo nos diz? Que a melhor escola ainda é o lar. Que onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É aqui que nós vamos aprender. Quem já não ouviu falar que a educação vem de berço e que a educação vem de dentro do lar? Quantos nós aprendemos com os nossos pais e nós passamos para os nossos filhos vão passar para os filhos deles e assim por diante. Sempre querendo, muitas vezes, melhorar. Ah, porque eu não gostava do que meu pai fizesse tal coisa, aí eu não vou fazer igual para os meus filhos. Mas nós temos que nos lembrar de que sempre eles fizeram o melhor por nós, assim como nós queremos também para os nossos filhos. Então, o lar tem essa grande importância nas nossas vidas.
E ele continua nos dizendo que os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha a nossa responsabilidade para que nós temos com todos eles que estão junto a nós. E mais adiante, ele continua nos dizendo que na sua grandiosa tarefa de cristianização, que essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. É nós começarmos desde que os nossos pequenos ainda, dos nossos rebentos, né, a falar de Deus, a mostrar o lado cristão. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos que muitas crianças não têm ainda em si, dentro do seu lar, essa educação evangélica, porque muitos pais ainda acham que não há necessidade, que quando eles crescerem, cada um vai ter a sua escolha da sua religião, do que for. Mas não interessa a religião que eles vão seguir. Interessa, sim, é nós passarmos para ele o espírito cristão, porque todos nós somos espíritos. Todos nós temos a liberdade da escolha. Mas no momento que essa semente que Deus colocou em nós, desde lá, no tempo que ele nos criou simples e ignorante, né, sem o conhecimento, que nós temos a sementinha da fé em nós e da crença de que há alguma coisa maior neste mundo que rege todo este universo de que é Deus. E nós espíritas, acima de tudo, né, temos esta bênção de podermos criar os nossos filhos dentro dessa doutrina que a cada dia mais faz com que a gente conheça os verdadeiros sentimentos que nos trazem todos esses que estão vinculados a nós, ou pelos laços de sangue, ou através já muitos que estão, né, pela parte espiritual. Então, que nós possamos, né, ter dentro do nosso lar esta vibração amorosa, mesmo que muitos ainda nos tragam dificuldades de relacionamentos, o que nós vamos ver mais adiante. Mas prosseguindo. Na questão ainda do livro Consolador, na questão 175, esse grupo pergunta a Emmanuel, o Instituto da Família, ele é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Será que lá no plano espiritual nós já nos encontramos? Será que nós já nos unimos também em outras vidas? E hoje temos que refazer novamente o caminho? Então, Emmanuel responde que o colégio familiar, ele tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Porque qual o objetivo da família aqui na Terra? É nós passarmos por essa escola, por esse educandário, que vai nos formar para a grande família espiritual. Então, nós temos que ressarcirmos com aqueles que nós ainda não temos muitas afinidades
E é dentro do lar que isto vai acontecer, dentro da nossa casa, para que nós possamos, né, vivenciar para a grande família universal. Então, em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além. Então, todos nós, não adianta dizer: "Ah, eu sou um estranho, que eu não me vinculo, não comungo com os mesmos ideais", mas ninguém está ali por acaso. Como eu às vezes costumo dizer, a cegonha não largou os filhos em lares errados, não, nós estamos todos certos e nos mesmos lares que nós deveríamos estar, né. E ele continua: "Todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra, aqui, né, que é a nossa escola, que é o nosso aprendizado, é a nossa prova final, a construtiva da fraternidade real e definitiva". E ele tem mais ainda, que ele nos diz que preponderam desculpa, que preponderam nesse instituto divino os elos do amor, ponderar os elos do amor. Foi o que Jesus nos trouxe, a lei de amor, que o amor cobre a multidão de erros, que o amor tudo resolve. É nós distribuirmos essa essência divina do amor, que vem fundidos nas experiências de outras eras. Quer dizer que nós já trazemos este amor por aqueles, mas todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então nós temos que ter este amor, para através deste amor nós fazemos essa transfusão, amenizando estas perseguições, amenizando esses ódios que muitas vezes esses espíritos ainda trazem de nós de outras vidas, e que nós estamos ali, através do suave e doce, né, sentimento do amor, para transfundir. Eu achei essa palavra de Emmanuel bem posta, porque nós temos que mudar, nós temos que trocar. É tipo uma transfusão, trocar esses sentimentos de animosidades pelos sentimentos da solidariedade fraternal em vistas ao futuro. E é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificantes. É transfundir, é mudar, é trazer, é esquecer essas amarguras. Quantas vezes a gente aí, um filho faz alguma coisa, ou mesmo o esposo, não está num dia muito bom, nos diz umas palavras azedas, e a gente sente. Mas daqui a pouquinho passa, daqui a pouquinho a gente já começa a falar, já começa uma coisa, já começa um assunto, a gente esquece, a gente não guarda aquilo. Porque nós vamos guardar coisas ruins dentro de nós. Não vale a pena. Sentimentos ruins só nos trazem coisas ruins, principalmente se nós guardarmos por muito tempo dentro de nós esses sentimentos. Sentimentos de mágoas, rancores, para quê? Isso são lixos. Se nós já se muitos de nós, às vezes, quando
o lixeiro não recolhe o lixo, que nós passamos por aquelas lixeiras na rua, exala um cheiro horrível. E esses sentimentos que ficam dentro de nós também. E o pior ainda, já foi comprovado de que esses sentimentos guardados trazem doenças. Então vamos trocar esses sentimentos pelo amor. E nada mais como exemplo para nós daquele que nos amou imensamente e até hoje nos ama, de que é Jesus. E ele, nosso modelo e guia, também nos ensinou a não guardar esses sentimentos e a ter o perdão dentro do lar, dentro da família. É onde é a nossa escola maior. E ele ainda continua nos dizendo que purificadas afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Aí está a resposta do objetivo da família, o porquê deste conjunto familiar, né? De nós perpetuarmos, gente, para o infinito. Já imaginou quando nós fizermos parte desta grande família universal? Olharmos os nossos irmãos com olhos de amor, de bondade, de misericórdia? É muito bom, né? É alegria para todos nós. E quando nós temos esta alegria dentro de nós também passamos para os outros, contagiamos. E assim nós vamos seguindo nas nossas caminhadas. E agora nós temos mais Joana de Ângeles. Eu gosto muito da Joana de Ângeles, porque ela toca bem fundo. Muitas vezes é que eu digo assim, ela dá nos dedos, porque aquilo que a gente vivencia, elas nos diz com as palavras doces, mas a gente sente. E ela nos diz que a família é instituição social e humana, comprometida com a realidade do espírito, por constituir-se elemento primacial na construção do grupo que acompanha o elemento primeiro da família, né? É a célula máter da sociedade. Tanto que se a família não está bem, a sociedade também não está bem. E o que que nós vemos hoje? Como é que está a nossa sociedade? É triste, muitas vezes, a gente vê que nós não temos na nossa sociedade a compreensão, o amor, a tolerância. As pessoas andam irritadas, as pessoas andam violentas. Por quê? Porque os lares, infelizmente e atualmente, estão contaminados. Porque o que que falta nos lares? Falta a presença do amor. E o amor é Jesus nos nossos corações. Quantos adolescentes hoje em dia nós vemos com problemas de depressão, gente? Coisa que antigamente não se via. E hoje em dia a gente vê as jovens se suicidando, porque não tem um motivo na vida, porque não tem um rumo. Então por que que os lares, ou esse educandário da família está fazendo? Eu li faz um tempinho já uma crônica do médico que estava falando sobre os jovens buscarem satisfação nas drogas. E ele disse que esses jovens, eles não estão doentes, eles já saíram de lares doentes. Por isso que é triste nós vermos, né, essa situação hoje
que é a falta destes ensinos religiosos dentro do lar. Então, organizada para o Ministério de Intercâmbio dos Valores Afetivos, é educandário e oficina, onde se desenvolve os valores éticos e espirituais do ser humano com vistas ao futuro eterno dos membros que a constituem. Os valores éticos, os valores morais. E esses exemplos vêm dos pais. Nós somos os educadores. Deus nos confiou os seus filhos para que nós os educássemos, para que nós passássemos essa moral e desenvolverem neles também os valores espirituais. Mas para isso, nós temos que ter também em nós essa responsabilidade que nós trazemos. Então, como que tudo isso se inicia? Como é que formamos este lar? Inicialmente, então, é mediante a união dos sentimentos, que vinculam os cônjuges, um ao outro. Abre-se enriquecedora para a prole, que passa a representar um investimento luz de relevante significado em prol da felicidade dos pais e dos seus descendentes. São duas pessoas que se encontram, que se amam, que se têm afinidades. É um lar harmônico, é um lar abençoado. Por isso que nós temos que ver e saber quando nós estamos com aquele que realmente nós queremos para uma vida, fazer uma vida. Não apenas ilusões, não apenas paixões, mas um amor que possa superar muitas tempestades dentro do lar. E quando a gente fala em tempestade, me lembro da passagem de Jesus, quando acalmou a tempestade. Porque os lares têm seus momentos de tempestades, no mar revolto, que muitas vezes a gente acha que vai afundar, né? Mas graças a Deus que nós espíritas temos uma fé inabalável, robusta, né, para podermos nos sustentar neste barco, porque Jesus não dorme, ele está sempre ali, nos dando o seu apoio, nos dando a sua força e a sua confiança. Por isso que a gente consegue ir em frente, porque hoje em dia nós estamos vendo tantos lares se desfazendo, né, não tem mais aqueles lares, aquele conjunto de pessoas, né, que se uniram por amor, se comprometeram para terem uma vida juntos, mas sabendo, né, que não é só luzes, não é só alegrias, que tem de tudo um pouco. É bem misturado. Todos aqueles que formam um clã, quer dizer, o agrupamento familiar, estão de alguma forma vinculados entre si pelos fortes laços de experiências transatas, de experiências passadas, né, como já nos disse lá no início da semana. Acontece, às vezes, iniciarem-se experiências novas com vistas ao programa da fraternidade universal. No entanto, conforme o comportamento durante a vivência, estabelecem-se futuros programas de intercâmbio iluminativo e de capacitação para os desafios do processo de sublimação. Quantos de nós será que não temos dentro do nosso lar, né, um espírito iluminado que veio para nos ajudar? Ou talvez um pai, uma mãe, até um filho que veio para este intercâmbio de nos ajudar a nos elevarmos espiritualmente. E isso às vezes é raro, mas a gente vê. Um filho, às vezes,
dando não dando lições para os pais, mas mostrando para os pais aquilo que é o verdadeiro moral, né. São lições que nós recebemos muitas vezes dos filhos, mas que a gente diz: "Ah não, o filho não sabe". Sabe sim, e quem sabe já não é esse espírito iluminado, né, que está ali para nos ajudar. Por isso, nem sempre os membros que conformam a família são harmônicos, apresentando desalinhos de conduta, agressividade, animosidade, insegurança, rebeldia, até ódios acirrados. Nesses casos, identificamos adversários que se enfrentam mediante nova e abençoada oportunidade nos tecidos biológicos do mesmo grupo, a fim de retificarem os erros, aprenderem compreensão e tolerância e reformularem conceitos sobre a vida. É tudo isso que nós temos. E é só através do Evangelho, através dos ensinos de Jesus, que nós vamos conseguir, através do amor, vencer todos esses obstáculos dentro do lar. Então, é, portanto, no lar que se corrigem as arestas morais do pretérito. Despertam-se sentimentos elevados que se encontram adormecidos. Criam-se hábitos saudáveis e dignificantes. Sem um lar bem estruturado, o conjunto social dissolve-se, formando grupelhos, quer dizer, grupos pequenos, de atormentados e prepotentes, ou desleixados e destituídos de ideais que fomentam o desar, que seria uma chaga, né, na humanidade. Então, um lar bem estruturado, ele nos traz pessoas de bem para a sociedade. Mas aqueles lares que não estão bem estruturados, então eles formam esses conjuntos desses seres que vêm para desestruturarem a sociedade. Então eles já saem de um lar com exemplos que não são lá muito bons e levam para a sociedade. A imatura a im desculpe, a imaturidade psicológica de homens e mulheres que procriam, sem responsabilidade, é fator causal que prepondera nos equilíbrios que assusta a sociedade dos dias atuais. Aí é um motivo. Nós vimos antes do equilíbrio e agora nós vamos ver o dos desequilíbrios dos lares. São aqueles, né, que estão mais preocupados em fruir do prazer do que assumir responsabilidades. São os indivíduos não equipados de compreensão dos deveres que transitam pelos conúbios sexuais sem identificar-lhes a relevante significação de mero reprodutor da espécie, com altas responsabilidades para os seus promotores. Então, são aqueles que se juntam, pensando só nos prazeres da vida, só na carne, e que, quando engravidam, recebem como se fosse uma coisa qualquer. Não dão importância, não abrem mão. Por isso a importância de quando duas pessoas se unem, de saberem o que realmente querem, para não trazerem depois filhos para o mundo, no qual vão sair pessoas para a nossa sociedade com sérios problemas que, infelizmente, né, repetindo, é o que nós temos visto muito ultimamente. Quando os filhos nascem, ultrapassados momentos de encanto e de promessas emocionais, consideram-nos impedimento para mais prazeres e gozos, ou têm-nos na conta de pesados ônus financeiros, enquanto que, por outro lado, se permitem o esbanjamento nos jogos da alucinação em que se comprasse.
Esses são aqueles que se vincularam só pelo prazer. E então, sem o comprometimento, né, são pessoas imaturas e que depois, quando os filhos vêm, acham que são empecilhos para a sua para a sua vida. São casos que, às vezes, a gente acha: "Ah, isso não existe". Gente, tá cheio de casais que a esposa está grávida e se separam. O filho nasce, daqui a 2 meses, 1 ano, se separam. E vocês não imaginam o que a gente escuta e o que a gente vê, que são pessoas egoístas que dizem: "Ah, ela não me dá mais atenção". Então é como nos disse a Joana de Anjos ali no início, são pessoas imaturas, que não têm comprometimento com a vida. E é isso que nós precisamos ter, gente. Um lar com comprometimento, fazer da nossa casa um lar. Comprometimento, com renúncia, com zelo, com silêncio. E disso nós precisamos ter através do conjunto de 2 e mais também para podermos juntos sermos companheiros pela nossa vida inteira, né. Eu falo para vocês e digo para vocês, eu posso dizer que a gente sabe que a vida a 2 não é fácil. Esse ano eu faço 53 anos de casada. É uma vida. Casei nova, vieram os filhos, e a gente sabe que passa por muitos trabalhos. Mas graças a Deus, e vou dizer mais para vocês, vou contar um segredo para vocês. Eu tinha, como é que se diz assim, certa certas dificuldades de entender certas coisas. Até que uma vez eu ando andei em depressão, e daí me disseram: "Vai na casa espírita". Isso já faz quase 30 anos. E gente, foi uma beleza. Foi aí que eu encontrei o conhecimento, a justificativa e comecei a desenvolver. No princípio o marido ele era meio assim, ele não era muito a favor, mas depois quando viu a mudança que se operou em nós e no nosso lar, hoje ele até me leva na casa espírita. Às vezes, quando eu passo do meu horário do culto do evangelho: "Ah, tu não vai fazer teu culto do evangelho hoje?". Ele não participa, mas ajuda. Mas é assim que a gente faz, às vezes um só numa casa já faz uma grande diferença. Vamos continuar, porque o tempo passa rápido. Então, como educandário, no entanto, o lar representa um verdadeiro núcleo de formação da personalidade, mediante os hábitos que se implantam no comportamento daqueles que aí se encontram. Pais agressivos ou negligentes, vulgares ou indisciplinados, emocionalmente inseguros ou rebeldes, tornam-se modelos, nos quais os filhos formulam conceitos equivocados sobre a sociedade. Nesse clima de irresponsabilidade e conflitos, desenvolvem-se nos educandos os sentimentos de animosidade e suspeita contra todos os demais indivíduos que passam a refletir as imagens domésticas, ameaçadoras ou punitivas, atormentadas ou insensíveis de que foram vítimas. Então, como aquele médico disse, está certo, né. E a Joana de Ângeles nos reafirma isso, que são de lares já doentes, com todos esses elementos de agressividade, de conflitos, né, de brigas, que saem essas pessoas para a nossa sociedade.
mas eu creio que daqui não muito tempo, né, nós já estamos nos albores do mundo regenerado, que nós estamos tendo então essa oportunidade dentro dos lares, por isso que muito ultimamente a gente tem visto, né, muitas coisas que a gente não gosta das notícias, que a gente ouve, que a gente vê nos noticiários, da das agressividades que há dentro dos lares, contra as mulheres, contra os filhos, mas vai tudo mudar, porque nós estamos tendo os últimos as últimas chances de melhorarmos. Então que possamos, né, termos essas experiências e nos reforçarmos e nos fortalecermos. Mas depois de tudo isso, gente, que nós podemos fazer para melhorar as vibrações do nosso lar? Quando esses filhos ou esposos com problemas, muitas vezes, de vícios do álcool ou do jogo, ou os filhos também com problemas da agressividade, como nós vimos. Aí o que fazer? Quantos pontos de interrogações nós temos? E a doutrina espírita, então, nos abre um leque de terapia. O nosso terapeuta maior, que foi Jesus, que nos ensina e que nos traz o remédio, nos traz a profilaxia também para o nosso lar, que é a prece dentro do lar. O evangelho no lar. E Bezerra de Menezes nos diz que o evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Nós teremos a existência transformada na direção do infinito bem. É aqui que tudo começa. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, ele modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes, aqueles que nos deixam enjoados, né, da ira, da raiva, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor. E se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Cristo no lar significa comunhão de esperança com amor. É nós instalarmos dentro do nosso lar a oração. É uma vez por semana, reunindo a família ou aqueles que se propõem a fazerem conosco, ou se não quiserem fazer, que façamos nós sozinhos. Porque muitas vezes uma só pessoa dentro do lar será aquela pedra angular que vai sustentar aquele edifício, que vai sustentar o lar, que vai sustentar com sua fé, com seu amor, todos os seus membros, ajudando-os. E é através da prece, e nós sabemos do poder da prece, dessa ferramenta que nós temos e que muitas vezes, quando as situações dentro do lar está difícil, que a gente não se lembra de orar. Não precisa ter hora, não precisa ter local, em qualquer lugar. E o evangelho é nós trazermos o Cristo para dentro do nosso lar. Gente, uma vez por semana, que seja 15 minutos, 20, é nós trazermos essa presença desses amigos espirituais para o nosso lar, fazendo asepsia, para trocar todos esses fluidos ruins que vêm de notícias, que quando nós estamos irados, quando nós falamos muito alto, brigamos ou alguma coisa, nós estamos contaminando o nosso lar
com esses miasmas. E para limpar é a oração que esses bons amigos espirituais trazem, fazendo que com esses fluidos benéficos se dissolvam todos aqueles fluidos deletérios que as nossas vibrações muitas vezes contaminam a psicosfera do lar. A sua presença, então, a presença de Jesus no nosso lar, traz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Todas essas estão no livro SOS Família. Vejam bem, SOS é um sinal de socorro, né? De que o lar pede. E a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles nos traz estas lições, né, e estes conselhos para que nós possamos seguir em frente. Então, para nosso término, eu quero deixar esta mensagem, que é do livro que foi mais ou menos baseada essa nossa conversa da noite de hoje, que é Lições para a Felicidade, pelo espírito Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que ela nos diz: célula fecunda de desenvolvimento dos valores eternos. Os desajustes, por acaso existentes no lar, resultado de sementeira de sombras no passado, devem ser superados pelas lições poderosas do amor e da solidariedade, construindo laços de verdadeira união que estruturarão os grupos sociais de maneira equilibrada para a convivência ditosa entre todos os irmãos em humanidade. Que possamos nós, queridos irmãos, queridos amigos, fazermos da nossa casa um lar abençoado, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que apareçam, mesmo com os filhos difíceis, que possamos ser um esteio para eles. Se o filho é um problema, se a filha nos trouxe um problema, vamos conversar. Hoje em dia, não tem mais conversa. A gente vê esses jovens do celular da manhã à noite, vendo o quê? Bobagens. E às vezes eles estão com grandes problemas, com grandes dúvidas, principalmente na adolescência, que eles não têm ainda a distinção do que querem, do que serem. Que nós, pais, possamos abraçar os nossos filhos. Quem hoje abraçou o seu filho e disse: filho, você sabia que você é importante na minha vida? Sabia que eu gosto de você? Ah, não precisa. Precisa. Precisamos dizer. Assim com o nosso marido. Vamos deixar um bilhetinho no bolso da calça dele. No momento que ele botar, vamos dizer assim: você é importante na minha vida. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. São gestos pequenos que constituem, que estruturam e que ligam uma família. Vamos fortificar estes laços. Não vamos deixar que a família se destrua. Vamos, ao contrário, vamos unir e vamos ajudar a todos aqueles que precisem de ajuda. Se conhecemos alguém que tem um problema, alguma família que está passando por dificuldade, vamos falar.
Vamos dizer: "Ó, você não quer ir na casa espírita? Vamos receber um passe, vamos ouvir uma palestra, vamos ver um vídeo". Se a pessoa não está afim ou não vamos insistir, mas vamos orar para que ela possa encontrar o caminho. E que com pequenos gestos, gente, vamos unindo as nossas famílias, para que mais tarde nós possamos olhar para os nossos filhos e para os nossos netos e vermos os exemplos que nós passamos para eles. Exemplos de amor, caridade, perdão, que é o que fazem as vibrações para um lar. Muito obrigada, meus amados, por me assistir, que eu possa de alguma forma ter levado até o coração de vocês a mensagem desse nosso querido amigo, guia e mestre, Jesus, que faça parte sempre da nossa existência e que esteja sempre dentro do nosso lar, a espargir luzes e amor, nos dando forças, fé e esperança, para que não venhamos sossegar no mar, muitas vezes revolto, das dificuldades das nossas vidas. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, e um beijo no coração de cada um de vocês. E muito obrigada, e até a próxima vez.